Estamos voltando, meus irmãos, e estaremos dando continuidade ao estudo, tá certo? Então, os irmãos estão vendo que está sendo boa valia todas as informações. Então, os irmãos vão retornando. Eu vou estar me reconectando aqui com o irmão Cleito. Irmã Luana estiver aí, coloque o quiz e nós vamos dar continuidade, meus irmãos, ao estudo bíblico. Está sendo uma bênção, grandes aprendizados da parte do nosso irmão para nós, através de Deus, abençoado a vida dele. Pronto, irmão Cleito? Pronto. Então, meus irmãos, a gente está falando aqui dentro da escatologia. Nós somos dispensacionalistas. Nós acreditamos nas dispensações. Já falamos sobre a dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, da lei de Moisés. E agora estamos falando sobre a dispensação da graça, da igreja, aonde começou a nova aliança. Foi nessa dispensação que a lei de Moisés foi substituída e o evangelho de Cristo foi anunciado. Antes era só para judeus e agora é para povos, tribos, línguas, nações. Aquilo que está lá em João, capítulo 1, todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ok, queridos? Então, a salvação é para todo o povo. É para todo o povo, ok? Deus predestinou a igreja. Quem é a igreja, Cleito? Aqueles que, pelo seu livre-arbítrio, escolheram a Cristo na dispensação da graça. Deus predestinou a igreja, pelo livre-arbítrio dado, a salvação. Não é que você já nasceu para ser salvo ou nasceu para ser condenado. Você tem liberdade para escolher no corpo aquilo que você quer. É tanto que o próprio Cristo disse, olha, eu ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Tem a porta estreita e a larga. Entre por a estreita. Tem o quê? Ele falou sobre a questão do caminho largo e estreito. Porque eu não vou entrar nesse debate até porque não é o tema sobre Calvino e Armínio, mas eu preciso conversar que nós acreditamos na dispensação da graça como um meio de Deus salvar os gentios. Quem, Cleiton? Aqueles que quiserem ser salvos, certo? Não tem distinção, acepção. Quem quiser. A salvação é para todos, mediante a fé, ok? Pela graça. Amém. Então vamos lá. E depois que terminar a dispensação da graça, Cleiton, quando é que a dispensação da graça termina? Com o arrebatamento da igreja. Ok? Com o arrebatamento da igreja. E aí vai iniciar a dispensação do milênio. Que é os 1000 anos que Cristo reinará aqui na Terra. A gente vai já chegar lá. Pegou aí? Depois que a dispensação da graça termina com o arrebatamento. Vai começar a dispensação do milênio. Que é os 1000 anos em que Cristo reinará na Terra. Cleito, quando é que começa o milênio? Após a grande tribulação. A gente vai já chegar lá. A dispensação do milênio, queridos, é uma época em que o próprio Cristo reinará na Terra por 1000 anos. E o seu reinado será de paz, de justiça. A Terra será restaurada nesse tempo. Certo? Vocês podem encontrar lá em Apocalipse 20, certo? Nos primeiros versículos de Apocalipse 20, no Antigo Testamento, lá em Isaías 11, vocês encontram também. E por último, a última dispensação, para a gente fechar esse ponto aqui, né? É a dispensação do estado eterno. A dispensação do estado eterno vai se dar logo após o juízo final. Depois do milênio tem o juízo final. Depois do juízo final, começa a dispensação do estado eterno. Que é o quê? É a vida eterna plena, novos céus, nova terra, certo? A cidade santa que está no céu irá descer. Então, nós chamamos de dispensação do estado eterno. Pegaram aí? Muito bem.
tento conversar sobre isso agora, para respirar, é assim muita informação, mas vai dar tudo certo, ok? Então vamos lá. Pegaram todas essas informações, então vamos aqui estudar um pouco. Eu quero focar aqui, Kemuel, sobre a dispensação da graça, que é essa que a gente está vivendo. Vamos aqui começar nela. Nós estamos vivendo na dispensação da graça ou dispensação da igreja, aonde o evangelho está sendo pregado, está sendo anunciado, povos de todas as tribos, línguas, nações podem crer em Cristo, se converter, ok? A gente está vivendo nesse tempo. E os discípulos, lá em Mateus 24, estavam encantados com a formosura do templo de Herodes, né? E aí Jesus olhou para eles. Está aqui a irmã perguntando qual é a dispensação do estado eterno. Não, qual a referência? Qual a referência da dispensação? Isso. Irmã, ó, tá lá, eu acho que é uma irmã, né? Ou é irmã? É, a irmã Kézia. É minha irmã, ela tá no outro... Isso, ó, tá lá em Isaías 65 e 17, aonde fala que nós viveremos eternamente com Cristo, e em Apocalipse 21 e Apocalipse 22, você vai encontrar que após o milênio, após a dispensação chamada milênio, nós temos juízo final, depois é aonde essa nova Jerusalém desce e a gente, né, viverá eternamente, certo? Então, passando aí, vamos falar sobre a dispensação da graça, essa que a gente está vivendo. Os discípulos lá em Mateus 24, Camel, estava todo mundo encantado com aqueles mármores brancos lá do templo lá de Herodes. E aí Jesus olhou para eles e disse assim, deixa eu contar um segredo para vocês. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus estava falando sobre o ano 70 depois de Cristo, aonde Roma iria derribar o templo de Herodes, ok? Bom, só que os seus discípulos chegaram para ele em particular e disseram, Senhor, qual é o sinal que vai ter da tua vinda e do fim do mundo? Preste bem atenção. Vamos separar. A vinda de Jesus não é o fim do mundo. O arrebatamento não é o fim do mundo. Pelo contrário, lembra daquilo que a gente conversou na live passada? A gente disse que o estudo das últimas coisas é o começo de coisas novas, certo? Então, não significa que seja o fim. Então, vamos lá. Cleiton, quais são os sinais que a gente pode ter nessa época de que estamos próximos do arrebatamento? Nós vamos encontrar em Mateus 24, certo? Vários sinais. Nós temos falsos cristos e falsos profetas. Cleiton, mas sempre existiu falsos cristos. Lá em Mateus 24, versículo 4 e 5. Sempre existiu falsos cristos, falsos profetas, pessoas que se auto-intitulam Deus. Então, eu poderia dizer que sempre existiu, então a gente vai já chegar lá. Outro sinal na nossa dispensação de que o arrebatamento está próximo é a apostasia. O que é apostasia, Cleiton? É o abandono consciente da fé. É alguém que conhece a palavra, conhece a Deus, mas conscientemente diz que isso aí não importa mais. Pessoas que desistiram, pessoas que desanimaram, certo? Então, quando você ouvir falar o nome apostasia, lembre-se, são pessoas que conscientemente abandonaram sua fé, dando ouvido a outras coisas, certo? Nós temos as referências em 1 Timóteo 4 e 1, sobre a apostasia. Você pode ler lá, apostasia. 1 Timóteo 4 e 1. E em 2 Tessalonicenses 2 e 3, vai falar sobre a apostasia. Então nós já temos dois sinais. Os falsos cristos e os falsos profetas, Mateus 24 e 25, e a apostasia, que é o abandono consciente da fé, que está em 2 Tessalonicenses 2 e 3, e em 1 Timóteo 4 e 1. Outra coisa que vai surgir antes do arrebatamento, quando estiver mais próximo,
a expansão das doutrinas de demônios. Expansão de doutrinas de demônios. Aí vai entrar o ocultismo, o misticismo, digamos que a busca constante por aquilo que é sobrenatural, magia negra, e você vê, né, assim como eu, muitos jovens hoje indo nessa onda de querer desvendar o sobrenatural e acabam sendo enganados por essas doutrinas de demônios, tá bom? Agora tem uma doutrina de demônio que vocês vão dizer, não, Cleiton, isso aí não pode ser doutrina de demônio. É a teologia da prosperidade. É uma doutrina de demônio. Por quê, Cleiton? Porque o apóstolo Paulo disse em Filipenses 3 que os inimigos da cruz de Cristo são aqueles que buscam as coisas materiais. Então, se tu tá na casa de Deus só buscando cargo, posição, cadeira, casa boa, carro novo, que Deus tem que me dar, você é inimigo da cruz de Cristo. Ou seja, você é considerado um demônio. A própria Bíblia diz que as bênçãos, elas vão nos acompanhar. As bênçãos de Deus, elas vão nos seguir. Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas só que eu não tenho que ter essa teologia como base de vida, de fé, ok? Então a teologia da prosperidade é considerada também uma doutrina de demônio. Outra coisa, mais um sinal. Estamos perto do arrebatamento. Estamos falando sobre os sinais da vinda de Cristo. É a perseguição aos cristãos. Mateus 24:9. Perseguição aos cristãos. Mateus 24:9. E em Mateus 24, marque aí Mateus 24, você lê tudo. Guerra, conflito, terremoto, fome, pestilência, multiplicação da iniquidade, do pecado, vai crescer muito. Outra coisa, lá em Daniel, capítulo 12, fala sobre a multiplicação da ciência. A ciência iria se expandir, a tecnologia. Você acha que esse celular... Olha isso aqui, isso é um cumprimento de uma profecia. No século passado, nos anos de 1990, nos anos 2000, a gente não tinha essa tecnologia de hoje, não. E como foi que isso cresceu em questão de 20 anos? Como foi que houve esse boom? Como foi? Mateus 24, tá bom, irmã? Como foi que houve tudo isso aí? É a multiplicação da ciência. É um sinal que precederia o arrebatamento. Outra coisa, Cleiton, como é que eu sei? Sim, olha, tá aqui a irmã Eduarda dizendo que o amor ia se esfriar. Verdade, irmã. Concordo. Só que eu tenho aqui uma dica para falar aqui sobre o amor, viu? Falar aí para os cristãos reformados. Queridos, amor não é aceitar tudo não, viu? Tem gente que diz assim, olha, Deus me ama. Aí continua no pecado, continua para ver. Deus ama. Deus ama. Mas a palavra é bem clara. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Ou seja, para quem confessa a Cristo, para quem ama a Deus, vírgula, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Querido, você pode ser alvo do amor de Deus, mas se você não abandonar suas práticas pecaminosas, você está atraindo a ira de Deus sobre a sua vida. Ok? Outra coisa que eu quero conversar aqui com os jovens, eu estou vendo aqui o pastor João Vieira, que entrou na live. A paz do Senhor, pastor, a sua esposa e todos os seus filhos, lá em Parnaíba. Então, queridos, quando eu estou falando de palavra, tem jovem que diz, olha, você não pode me julgar. Você não pode me julgar. Esse povo que fica aí pegando no meu pé, querem me julgar. O pecado do outro ali, por que é que só olha para o meu? Queridos, É verdade. A palavra de Deus tem poder para julgar. A palavra de Deus tem poder para julgar. Quem julga é a palavra. E nós, como igreja, precisamos pregar o julgamento que a palavra diz. Se a palavra diz que o adultério é pecado, eu não estou julgando alguém que vive trocando de esposa ou esposo que nem troca de roupa.
Eu estou pregando a palavra, a verdade. É verdade. Compreenderam isso aqui que eu estou dizendo? Amém. Você, ou então vocês, ou então, digamos que a sociedade, o povo, que querem servir a Deus de qualquer jeito, querem que a igreja seja um clube. Eu não estou julgando essas pessoas. Eu estou pregando o julgamento bíblico. Agora, por isso que eu disse no começo lá da live, lembra? Creia que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque tem gente que diz, não, Cleiton, mas isso aí é assim cultural. Não precisa levar isso aí ao pé da letra, não. A palavra de Deus, ela é o que ela diz ser. Certo? Ela é o que ela diz ser. Ok? Então vamos aqui continuar. O arrebatamento será parecido com os dias de Noé. Está lá em Mateus 24 também, você pode ver lá. Certo? E você vai ver em Lucas 21 falando que será como os dias de Ló. Como era os dias de Noé? Eu acho que eu já até preguei sobre isso. O povo comiam e bebiam. Falam sobre busca incessante pelo materialismo. É o que a gente está vendo hoje. O povo casavam-se e davam-se em casamento. Casavam-se. Exaltação do sentimentalismo. Certo? Davam-se em casamento. Aumento da fornicação. E não perceberam quando Noé entrou na arca e fechou a porta. Tempo de distração. Então nós estamos vivendo esse tempo. O tempo do materialismo. O povo diz que não tem tempo de orar, não tem tempo de ler a Bíblia, porque está trabalhando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, fazendo hora extra, estudando não sei o quê. Eu não sou contra buscarmos o sustento. Mas vamos fazer aquilo lá que Salomão pediu para Deus? Ele disse, Deus, não te peço nem a riqueza e nem a pobreza, mas me sustente. Busque o seu sustento. Não é errado você fazer um curso superior, porque tem gente que acha que entrar na faculdade é passaporte para se desviar. Querido, quer dizer que sua fé está baseada em quê? Então, quando você entrar na faculdade, você não vai entrar para ser manipulado. Você vai entrar como porta-voz de Deus lá dentro. Ah, Cleiton, mas é porque eu li o livro de. Eu li os livros de Karl Marx, eu li as obras de Foucault, de Engels. Queridos, leia a Bíblia. Você leu os livros de Marx e muitas coisas que ele assim defende, muitas coisas que Karl Marx defende, muitas foram e são insucessos ainda hoje. E a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, você chega lá na faculdade, você já não quer crer mais que ela é a palavra de Deus? Como assim, irmão? Isso aí fala, sabe o quê, Kemuel? Isso aí fala sobre distúrbio de consciência. É por isso que Paulo disse, olha, Timóteo, nos últimos dias o homem teria a sua consciência cauterizada. Então eu tenho aqui um recado para essa turma que entrou na faculdade e decaiu da fé. Você está atraindo maldição para a sua vida. Você que está fazendo um curso superior, que decaiu da fé, você está atraindo maldição para a sua vida. Por quê, Cleiton? Porque eu vejo estudiosos da Bíblia Sagrada como Daniel, que era sábio, fazia faculdade, ele era entendido na letra dos caldeus, era um homem que falava várias línguas. Um homem altamente entendido na ciência, na física, em tudo. E você vê ele fazendo a diferença no meio acadêmico babilônico. Aí fica, os jovens agora brasileiros não pode ter um curso que já pega a Bíblia, coloca dentro de uma gaveta e diz, isso aí é só ilusão, manipulação. Querida, em nome de Jesus, você tem que fazer uma oração para a sua vida, para ver se você se liberta desse distúrbio de consciência. É verdade. Tá bom? Então vamos aqui continuar. Já falamos sobre os sinais, não é isso? Isso. É tipo, claro que tem vários e vários sinais, né, Kemuel? Mas a gente está falando de forma simples, porque para ser um estudo aprofundado, os irmãos vão pesquisar depois, tá bom? Falamos sobre vários sinais. Haverá sinais. Cleiton, sempre houve falsos mestres, sempre houve terremoto, sempre houve peste. Vamos aqui conversar para vocês entenderem por que nós estamos vivendo na época do arrebatamento. Por quê, Cleiton? Porque nós estamos vivendo
a intensificação desses sinais. Eu estava pesquisando o estudos de geologia, e somente no século XXI, do final do século XX para o século XXI, o número de terremotos no mundo praticamente triplicou. Então nós vemos isso, é como se a natureza, Romanos capítulo 8, lembra lá? A criação geme, aguardando a volta de Cristo, aguardando a glorificação do nosso corpo. Então, quando você vê esse negócio intensificando, perceba, até a natureza já discerniu que ele vem. E você, meu queridão, que vive dentro da igreja, ainda se não discerniu, então é hora de você discernir que Jesus está voltando. Não dá mais tempo para a gente ficar brincando de crente, brincando de fazer culto, brincando de ter título, ter status gospel e carteirinha da Assembleia de Deus. Não é mais tempo da gente ficar brigando por poder, cargo. Não é mais tempo da gente pegar pecado e colecionar pecado. É tempo de nós nos libertarmos. É tempo de nós rompermos todas as amarras que o inimigo tem colocado na nossa vida. Eu quero que você receba essa palavra, porque o Senhor me dá autoridade aqui nessa live para profetizar. Aleluia. E eu quero declarar em nome de Jesus que todas as amarras na sua mente, todo bloqueio que impede você de compreender o quão perto está a vida de Jesus está sendo quebrado na sua mente, no seu intelecto, nas suas emoções. Quando você se aproximar, glória a Deus, quando você se aproximar da oração, você vai orar dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando você olhar para aquele pecado, você vai dizer: Deus, eu preciso me livrar disso. Eu vou orar, porque eu sei que não vale a pena permanecer como eu estou. Então eu quero declarar em nome de Jesus sobre a sua vida discernimento, capacitação de Deus, para que você entenda que na dispensação da graça estamos vivendo a última hora. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Aleluia. Glória a Deus. Então, vamos conversar agora sobre o arrebatamento. Falamos sobre os sinais, sobre o arrebatamento. Então, o que diz que a gente está vivendo os sinais é a intensificação dos sinais. Tá bom? A intensificação. Claro, sempre houve guerra, sempre, mas como hoje não. E hoje, Kemuel, a guerra está pior. A guerra está pior. Não, Cleide, porque aqui assim no Brasil não tem ninguém com arma na minha cabeça, eu tipo, sirvo a Deus de boa. Nós chamamos de guerra ideológica, é a primeira guerra. Nós chamamos de conflitos internos. Hoje a pessoa tem carro, casa, tem amigo, tem tudo. Daqui a pouco se mata. Ela estava vivendo uma guerra. Então, a intensificação das guerras, Kemuel, as guerras hoje não são mais de armas, de lança, de arco e flecha. Também são, mas elas entraram em nós. Então, é um sinal eminente do arrebatamento. Vamos agora conversar sobre o arrebatamento, ok? O arrebatamento da igreja. Queridos, arrebatamento quer dizer rápido, arrancar, tirar a força. Nós temos algumas correntes teológicas que estudam o arrebatamento. Nós temos os futuristas. Nós temos, notem aí, sobre o arrebatamento. Algumas correntes teológicas estudam esse evento. Os futuristas, os historicistas, os preteristas, de pretérito, os preteristas e os simbolistas. Tem mais, mas eu quis falar desses 4 aqui, tá bom? Então vamos lá. Nós temos os futuristas, nós temos os historicistas, os preteristas e os simbolistas. Até agora, a gente já conversou que nós somos dispensacionalistas. Nós cremos nas dispensações. Por quê? Por quê, Cleito? Porque se você está falando isso? Porque existem alguns cristãos que não creem nas dispensações. E aqui a gente vai já conversar sobre isso.
Existem pessoas, Temuel, que creem que nós estamos vivendo o milênio. Já tem outras pessoas que creem que não, o milênio não existe. Então eu só estou aqui colocando, dizendo que nós estamos vivendo a dispensação da graça, ok? A última corrente é os simbolistas. Cleiton, e nós somos o quê? Nós somos futuristas, nós somos historicistas, nós somos preteristas ou nós somos simbolistas? Nós somos, primeiro, dispensacionalistas porque cremos nas dispensações. E nós somos futuristas. Assembleia de Deus. Por que, Cleiton, que nós somos futuristas? Os futuristas são aqueles que acreditam que a maioria das profecias escatológicas vão se cumprir com o arrebatamento da igreja. A gente fala já sobre o milênio, tá bom? Irmão Eduardo, viu? A gente chega já lá. Vamos falar sobre o arrebatamento, aí a gente fala sobre a grande tribulação, aí chega lá no milênio, tá bom? Então vamos lá. Os futuristas, nós somos futuristas. Por quê, Cleiton? Porque a gente crê que a maioria das profecias escatológicas, né, sobre o fim vão começar a se cumprir com o arrebatamento. E a gente está vivendo os sinais para chegar o arrebatamento, tá bom? Então vamos lá. Já os historicistas, eles creem que o livro de Apocalipse é histórico. E os fatos que lá estão escritos já se cumpriram quase todos. São os historicistas. Eles dizem, não, o livro do Apocalipse não é sobre as coisas que ainda vão acontecer. É sobre coisas que já aconteceram. Quase todas as coisas que estão lá já aconteceram. Por que, Cleiton, que eles dizem isso? Porque eles creem que o livro é 100% alegórico, simbólico, que não há nada de literal naquilo que está escrito. Ok? Outra coisa, os preteristas são aqueles que dizem que todo o livro de Apocalipse já se cumpriu. Tudo já se cumpriu. Eles falam que o anticristo já veio, eles falam que Jerusalém foi cercada em 70 depois de Cristo. Então, tudo já se cumpriu, não tem mais nada para se cumprir. Ok? Então, são os preteristas, né? E os simbolistas é aqueles que dizem que o livro do Apocalipse nada mais é do que uma explanação da guerra entre o bem e o mal, que pode se cumprir em qualquer parte da época, né? Mas não tem uma época fixa. Então, nós, assembleianos, não nos encaixamos nos simbolistas. Por quê, Cleiton? Porque o livro do Apocalipse não é somente uma alegoria entre o bem e o mal e que a gente não sabe quando é que vai acontecer. Outra coisa, não somos preteristas porque eles dizem que tudo já se cumpriu e o cerco a Jerusalém se deu em 70 depois de Cristo, certo? Quando eles, digamos que quando eles derribaram o templo. Nós não somos, deixa eu ver aqui, historicistas, porque eles dizem que quase tudo que está lá já foi cumprido. Nós somos futuristas. Nós cremos que muitas coisas já se cumpriram, mas que a maioria delas vão se cumprir com o arrebatamento da igreja. Compreenderam até aí, jovens? Vocês aí, a mocidade aí. Tá dando caminho para poder entender? Tá ótimo. Eu já estou chegando no final, porque se você deixar, nós vamos fazer umas 6 até live. Mas vai indo aí, o povo tá aí na live. Vamos. Então vamos lá, fiquem na live. Nós temos muita gente aqui na live. Então vamos lá. Cleiton, nós somos futuristas. A gente crê que com o arrebatamento da igreja é que as outras coisas vão começar a acontecer, né? De boa. Agora, quando é o arrebatamento? Aí dentro aí dos futuristas, nós temos 3 divisões. Nós cremos que vai acontecer o arrebatamento e depois vai continuar as profecias, ok? Nós temos os pré-tribulacionistas, nós temos os pós-tribulacionistas
e nós temos os mid-tribulacionistas. Então, quando você notou aí o nome futurista, que são aqueles que creem que as profecias do Apocalipse vão se cumprir em sua maioria, depois do arrebatamento, irmã Lucinete, os futuristas, irmã, são aquelas pessoas, nós, que cremos que as profecias que estão no Apocalipse vão se cumprir em sua maioria após o arrebatamento. Ok? Então vamos lá. Cleiton, e quando é o arrebatamento? Aí onde tem o nome futurista, você já viu que nós não somos historicistas, não somos simbolistas, não somos preterites, nós somos futuristas, certo? E dispensacionalistas. Agora vamos lá. Agora nós somos o quê, Cleiton? Nós somos pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas ou mid-tribulacionistas? O que é isso? Vamos aqui conversar? Após o arrebatamento, a dispensação da graça acabou. Não foi isso que a gente disse? A dispensação da graça acaba com o arrebatamento. E aí vai começar um período chamado de grande tribulação. Ok? Cleiton, nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, depois da grande tribulação ou no meio da grande tribulação. Aqueles que acreditam que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação são chamados de pré-tribulacionistas. Aqueles que acreditam que serão depois são chamados de pós-tribulacionistas. E aqueles que creem que vai ser no meio da grande tribulação são chamados de mid-tribulacionistas. A gente vai falar sobre isso aqui. Paulinho Souza, a gente vai conversar agora sobre isso, viu? Fica aí na live. A gente vai falar sobre justamente isso aí agora. Então, nós assembleianos, preste atenção. Nós assembleianos acreditamos que somos pré-tribulacionistas. Nós cremos que não vamos passar por a grande tribulação. Ok? Ok. Ele aqui perguntou se a igreja ia sentir a perseguição do anticristo. Não, meu irmão. Por que não? Porque os pré-tribulacionistas que somos nós cremos que o anticristo só vai se manifestar após o arrebatamento. Então, já subindo, aí ele se manifesta. Quem vai sofrer a perseguição dele, a gente fala já. Mas não é a igreja. Ok? Então, vamos lá. Cleiton, aonde é que está uma referência que nós somos pré-tribulacionistas? 1 Tessalonicenses 1, versículo 10. 1 Tessalonicenses 1, versículo 10. E Apocalipse 3 e 10. Vamos só conversar sobre isso aqui. O propósito da grande tribulação. O propósito da grande tribulação não é preparar a igreja para se encontrar com Deus. O propósito da grande tribulação é preparar Israel para a vinda do Messias, do seu milênio. Não é para preparar a igreja. Nós já estamos sendo preparados pelo Espírito Santo hoje. Ok? Não é no período da grande tribulação. Misericórdia. Vamos ser preparados pelo Espírito Santo. Quem quiser ficar para este tempo, fique à vontade. Mas eu continuo crendo que somos pré-tribulacionistas. Outra coisa. A grande tribulação para os pré-tribulacionistas é um tempo da ira de Deus para aqueles que não aceitaram Jesus aqui. Nesse tempo da graça. Mas não é para nós. Ok? Então Deus, ele não vai derramar sua ira para aqueles que aceitaram o amor de Cristo. Seria um pouco ilógico, não era não, Kemuel? Eu acho. Verdade. Seria ilógico. Não, é ilógico. Porque, Kemuel, a gente tem que fazer a separação do que é tribulação de grande tribulação. A tribulação, aí tipo os pós-tribulacionistas dizem, quer dizer que a igreja é tipo melhor do que os profetas? Quer dizer que ela é melhor do que os apóstolos? Porque os apóstolos foram, digamos que, torturados por Roma e tal. Queridos, nós já vivemos tribulação.
Só basta olhar para o Oriente Médio. Lá tem gente morrendo, tem gente sendo assassinada. Olha o que o Estado Islâmico está fazendo. Mas nem por isso é a época da grande tribulação. É a época da tribulação. Ok? Então, é aquilo lá que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Os pós-tribulacionistas, aqueles que creem que nós vamos passar por a grande tribulação e que Jesus só vai voltar no final da grande tribulação. Eles não fazem diferença entre tribulação e grande tribulação. Para eles é uma coisa só. Tá? Outra coisa dos os pós-tribulacionistas acreditam que a grande tribulação é para Israel e para a igreja. Para todo mundo. Já nós, que somos pré-tribulacionistas, a gente crê que a grande tribulação é para Israel. Para Israel. E para aqueles que não aceitaram a Cristo e foram deixados para trás no arrebatamento. Compreenderam aí? E os midi-tribulacionistas? Quem é esse povo? É aqueles que creem que vão conhecer o anticristo, que vão ver a marca da besta, que vão ver tudo. Aí quando o anticristo começar a perseguir, aí Jesus vem. São os midi-tribulacionistas. Que aí no caso, irmão Cleiton, os 3 primeiros 3 anos e meio, né? Exatamente. A gente vai já falar sobre as 70 semanas de Daniel. Pronto. Compreenderam aí? É porque a gente está indo por passo, tá bom, Camuel? Não, tá certo. Então vamos lá. Nós somos dispensacionalistas, cremos nas dispensações. Futuristas, cremos que as profecias vão se cumprir com muito mais intensidade no livro de Apocalipse após o arrebatamento e que estamos vivendo hoje a dispensação da graça com a intensificação dos sinais. Ok? Ok. Nós cremos que somos pré-tribulacionistas, certo? Cleiton, aí é muito famoso, né, os pregadores usarem o termo, a carta para a igreja em Filadélfia. Lembra lá, em Apocalipse 3? Olha, Filadélfia, você é fraca, você tem pouca força. Isso é Deus falando para o anjo lá da igreja que está em Filadélfia. Você assim não negou o meu nome, guardou a minha palavra, por isso eu vou te livrar da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para provar os moradores da terra. Vamos lá. Tem gente que diz: Cleiton, mas você não pode basear esta ideia de que nós não vamos passar por a grande tribulação baseada na carta a Filadélfia. Queridos, as cartas às igrejas, preste muita atenção. Nós temos que separar quando a profecia é para Israel e quando é para a igreja. Essas 7 cartas, as 7 cartas que estão lá em Apocalipse 1, 2 e 3, as 7 cartas que estão lá escritas, não são para Israel. São para as igrejas. E muitas dessas igrejas espalhadas por Ásia Menor, Kemuel, eram compostos por povos gentios. Então, quando Deus está falando para a igreja de Filadélfia que, porque ela guardou a palavra, porque ela não negou o nome dele, vai ter livramento para ela na hora da tribulação que vai vir sobre o mundo, esta profecia não é para Israel, é para a igreja, é para os povos gentios. Com base nisso e com base na carta de Paulo aos Tessalonicenses 1 e 10, nós somos pré-tribulacionistas, inclusive todas as informações que eu estou aqui passando estão de comum acordo com o livro Declarações de Fé da Assembleia de Deus, ok? Se você estudou teólogo tal, amém, irmão, eu respeito sua opinião. Eu não estou aqui querendo impor uma verdade, eu estou aqui dizendo o que a nossa igreja, em comum acordo pela liderança, defende e publica, ok? Então vamos lá. Nós somos pré-tribulacionistas, cremos que seremos arrebatados antes da manifestação do anticristo. Nós não vamos conhecer o anticristo.
Nós estamos vivendo na época do sistema do anticristo, mas nós não vamos conhecê-lo, ok? E a gente vai ler esse texto, vocês podem... Não, a gente vai ler só na hora lá que vamos falar sobre o anticristo. Eu já estou caminhando para o final aqui. Os pós-tribulacionistas não fazem separação entre Israel e igreja. Para eles, todo tipo de profecia que vai lá para Israel, a gente aplica para a gente também. E a gente tem que fazer essa separação, tá bom? Eles também... deixa eu ver aqui uma coisa que eu aqui anotei. Os mid-tribulacionistas são os que creem que Jesus vai voltar, né, na metade do tempo da grande tribulação, que vai durar 7 anos. Então vamos lá aqui, deixa eu ver. Vamos lá. O arrebatamento, segundo os pré-tribulacionistas, vão se dar em 2 fases. A primeira fase, o arrebatamento. Então, a segunda vinda de Jesus vai se dar em 2 fases. O arrebatamento e a vinda dele em glória. Notaram aí, queridos? Então, repita bem, irmão Cleiton, no pré-tribulacionismo. Isso, no pré. Vai se dar em 2 fases. Exatamente. Olha, queridos, no pré-tribulacionismo, o arrebatamento vai se dar em 2 fases. Desculpa, queridos. No pré-tribulacionismo, a vinda de Jesus, perdão aqui, tá bom? A vinda de Jesus vai se dar em 2 fases. Só aqui corrigindo. No pré-tribulacionismo, a vinda de Jesus, a volta dele, vai se dar em 2 fases. A primeira fase é o arrebatamento. E a segunda fase é a vinda dele em glória com a igreja, que vai se dar no final da grande tribulação. Compreenderam até aí? Ou tem alguma dúvida sobre isso? Está mal assim colocado? Não, né? Então vamos lá. Os pós-tribulacionistas acreditam, Kemuel, que o arrebatamento só vai ser no final da grande tribulação e vai ser visível para todo mundo ver. Os pós-tribulacionistas não acreditam, por exemplo, quem aqui já assistiu um filme que o céu se abre, aí todo mundo vê Jesus e aí vai tipo subindo? Vocês já viram esse filme? Já viram filmes assim? Filmes assim são pós-tribulacionistas, porque acreditam que todo olho vai ver o arrebatamento no final da grande tribulação. Nós acreditamos, como pré-tribulacionistas, que o arrebatamento é invisível. Ninguém vai ver. Quando perceber, sumiu. A própria Bíblia diz, né? A própria Bíblia diz em 1 Coríntios 15 e 52. 1 Coríntios 15 e 52. Que vai se dar em um momento num abrir e fechar de olhos. Ok? Num abrir e fechar de olhos. Pegaram aí? Separaram esses dois? Então, Jesus vai voltar. Ele vai voltar duas vezes. Primeiro, o arrebatamento. Ninguém vai ver. Não vai ter vento, não vai ter nada. Simplesmente quando olhar, cadê fulano? Foi. E aí começa... Foi. Viu, meu Cleito? Aí essa parte é interessante. Quer dizer assim, cadê o Cleito? Cadê o Kemuel? Ô, glória! Em nome de Jesus, fé em Deus. Então, queridos, nós acreditamos, tem gente que não pode ver uma nuvem que diz Jesus está voltando. Tem gente que não pode ver faltar energia, Jesus está voltando. Querido, você está com a ideia lá do pós-tribulacionista. Nós acreditamos que o arrebatamento, o dia vai estar normal, todo mundo vai estar normal, e de repente, quando se derem por conta, cadê fulano? Estava aqui, falei com ele neste instante, sumiu. Então é invisível, mas as consequências serão visíveis sim, certo? As consequências serão visíveis, mas o arrebatamento é invisível. Depois do arrebatamento, nós temos a grande tribulação, que vai durar 7 anos. 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra. No final dos 3 anos e meio, aí Jesus vai vir, aí assim, todo olho verá.
todo olho verá, e toda língua confessará que ele é Senhor. E ele vai vir com a igreja glorificada, com os anjos. Aleluia. Ele vai vir com os santos. Bem aqui o texto original fala de santos, a igreja. Mas é no final da grande tribulação. Ok? Então vamos lá. Kemuel, para o povo que não acredita no arrebatamento antes da grande tribulação, eu tenho um recado. Seria desperdício Jesus ter falado sobre vigiai, porque não sabeis que dia nem a hora, vigiai, estais atentos. Se eu acreditar que Jesus só vai voltar para todo mundo ver no final da grande tribulação, para que é que eu vou vigiar? Não tem lógica. Eu assim já vou saber mais ou menos quando é que ele está vindo, quando tipo o anticristo chegar, quando ele cercar Israel. Então não teria lógica a questão da vigilância, tá bom? Então só para vocês pegarem aí que tem base bíblica sim. Então vamos lá. Como vai ser o arrebatamento? Primeiro, e pense aí comigo, em um abrir e piscar de olho. Você aí que está na live comigo, pisque seus olhos. Piscou? Agora imagine nesse tempo aí que você piscou, todos os mortos ressuscitaram. Você foi arrebatado, juntou todo mundo nas nuvens, transformou o corpo e entrou no céu. Tudo isso em um abrir e fechar de olhos. Eita, maravilha. É loucura. Pra gente explicar pela lógica, é loucura. Pela nossa noção de tempo, não, Cleiton, eu acho assim, não vai dar tempo isso tudo, não vai não. Vai dar tempo, se acalma, vai dar tempo. Vai ser em um abrir e fechar de olhos, os mortos são ressuscitados. Eu quero aqui conversar aqui com vocês sobre os mortos. Vamos lá voltar no começo, quando eu disse Jesus, aquele lá profetizado em Gênesis, vocês lembram que a gente falou que viria um que esmagaria a cabeça da serpente, e não só a cabeça. Ele iria desfazer as obras de Satanás. Qual foi as duas obras de Satanás que a gente falou? O pecado e a morte. Romanos capítulo 6 está escrito: Jesus é a primícia dos que dormem. E como ele foi ressuscitado, nós também ressuscitaremos. Tem gente que usa essa passagem como uma ideia que nós estávamos mortos mortos para Deus e aí agora em Cristo a gente ressuscitou. Mas esse texto ele é literal, viu, irmãos? Ele é literal. Cristo ressuscitou no corpo. E ainda diz: Tomé, toca bem aqui, na carne, toca para tu ver. No corpo. Imagine comigo, Noé. Os que morreram antes do dilúvio. E vocês lembram que a gente falou como era a salvação no Antigo Terra? Era pela fé, com a esperança, certo? Com a esperança da vinda do Messias. Então esse povo tudinho vai ressuscitar. E como é, Cleiton, que eles vão ressuscitar? A terra. Nós somos feitos de quê? Não é de pó? Do pó. Nós não somos feitos de barro, não, viu, irmão? Nós não somos feitos de barro. O barro é algo consistente. Nós somos feitos de pó. O pó da terra vai se religar. O corpo lá do Noé vai ficar bem direitinho do jeito que ele é. O corpo lá do Abraão vai voltar a ser exatamente do jeito que ele era. E ele vai subir escute só, em corpo. Nós, vamos supor, o seu parente que já morreu em Cristo, ele vai ressuscitar em corpo. E no céu, e nos ares, vai se encontrar conosco, que estamos vivos em corpo. Nós vamos estar no corpo aqui, E eles vão ressuscitar no corpo. Aí Paulo disse: então cumprir-se-á o que está escrito. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Jesus já venceu a morte eterna. Nós vamos viver eternamente. Mas o nosso corpo,
o nosso corpo, que morre quando a gente completa 70, 100 anos, esse corpo, ele vai ser glorificado. E aqueles que morreram nesse corpo vão ressuscitar no corpo, para ser glorificado no corpo, para mostrar que Deus venceu a morte em Jesus Cristo. Todo mundo compreendeu isso? Compreendi. Então, quem vai ressuscitar é só o povo que vai subir. Cleiton, e aquele povo que morreu sem Deus, quando é que eles vão? Quando é que eles vão ressuscitar? Só depois do milênio. Vão ressuscitar para o juízo final. E eles serão lançados no lago de fogo no corpo. Em corpo. Só que não vão morrer. Se hoje tu chega bem aqui perto de um fogão e toca o dedo, tu já sente... Agora tu imagina esse corpo que não pode mais morrer, porque a morte foi derrotada e vencida, jogado dentro de um lago de fogo. Meu Deus. Você já pensou nisso? Aqueles que vão ressuscitar para o arrebatamento já vão ressuscitar no corpo, terá o corpo glorificado e vai entrar no céu. E os outros só vão ressuscitar depois do milênio em corpo, em carne, para o juízo final. E serão lançados no lago de fogo. Ok? Vamos aqui, porque eu digo que já está perto de terminar essa live aqui e eu não paro de falar, misericórdia. Não, fique à vontade, tá bom. eu tá conseguindo. Ei, eu tô vendo aqui, Camel, que a gente está conseguindo manter uma. Tem tipo, muita gente aqui na live que tá aprendendo. É bom. Então vamos lá, meus queridos. Então, aqui, ó. Irmão Cleiton. Oi. Irmão Cleiton, eu acho que é só para deixar aqui falando sobre isso, interessante. Na semana passada eu tive uma fala com a minha irmã e ela acabou de dizer que ela fez questão de vir onde eu estou para dizer que eu perdi. Porque realmente, nessa passagem aí do corpo, eu não tinha esse entendimento. Abriu agora, graças a Deus, por isso que é bom o estudo, que essa questão de nós ressuscitar no corpo, na matéria, não é isso? Mas foi muito bom, que Deus abençoe. Continue aí, é só para efeito de informação. Nós seremos sim, Camel, assim, digamos que na matéria. Por quê? Porque Jesus não só venceu a morte eterna, mas a física também. Certo? Então a gente vai ser ressuscitado no corpo sim, porque nós vamos receber um novo corpo. Então se digamos que a gente fosse esse ressuscitado no espírito, então o espírito ele não teria, digamos que um porquê de ter que receber uma nova forma. Então é no corpo. Inclusive eu já li várias e várias linhas, né? Linhas assim de pensamento sobre essa questão, e essa é a linha que a gente defende, tá bom? Que é a que mais se aproxima. Pronto. Então vamos lá, queridos. Nós seremos glorificados e tem mais. Vamos receber vestes. Cleiton, mas se o nosso corpo já é santo, glorificado, para que vestes? Que vestes são essas? Está lá em Apocalipse 19, versículo 8. Apocalipse 19, 8 diz assim: e os santos receberam vestes de linho fino, e o linho é as justiças dos santos. Ou seja, querido, nós vamos ser vestidos de justiças. Qual é a cor da justiça, eu não sei. O formato da justiça, eu não sei. Mas quando olharem para você, verão a glória de Deus em forma de justiças. Nenhum alfaiate ainda conseguiu esse tipo de tecido, viu, irmãos? O linho puro é a justiça dos santos. Ok? Está lá em Apocalipse 19 e 8. Vamos lá, Cleiton. Quando Jesus voltar, os mortos ressuscitaram primeiro, a igreja foi, nos ares, corpo glorificado, vamos entrar no céu. E a terra vai começar o quê? Os 7 anos de tribulação. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de domínio extremo do anticristo. Ok? Então vamos lá. E nós? A gente vai estar no céu fazendo o quê? Só olhando o tempo? Não, irmão. Interessante. Nós vamos estar no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é diferente de trono branco. O trono branco é o juízo final, que é só mais lá na frente. Nós estamos aqui, depois que a gente for arrebatado, que chegar no céu, a primeira coisa
é o tribunal de Cristo. Cleiton, corre o risco de eu perder minha salvação lá nesse tribunal? Não. O tribunal de Cristo é para julgar as obras. As obras dos que já estão salvos. Ok? As obras dos que já estão salvos. Ok? Vocês podem... Oi. Cleiton, Oi? no caso, essa questão aí já é para a questão do galardão. Exatamente. Exatamente. Pronto, é só isso que eu queria. Que a gente vai conversar sobre o que é esse galardão. Irmão, não é uma coroinha que vai receber na cabeça, né? Que nem os romanos colocavam no final daquelas corridas de lá em Esparta. Colocava a coroinha porque tinha vencido. Não, irmão, não é isso não. A gente vai já falar que tipo de galardão é esse e quando é que nós vamos usar ele. Então vamos lá. O que acontecerá com a igreja após o arrebatamento? Vai passar pelo tribunal de Cristo. Notem aí as referências do tribunal de Cristo. Romanos 14, versículo 10. Romanos 14, versículo 10. Eu, assim, Camuel, não vou ler tudo, porque fica muito longo, tá bom? Vocês leem em casa. Não, a gente vai ler em casa. Romanos 14, né? Isso. E também 2 Coríntios 5 e 10. Fala sobre o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5 e 10. E sobre a recompensa, sobre isso que a gente vai ganhar, tá? Onde? Coloca aí o nome, coloca o nome galardão. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, versículo 10 ao 16. Vocês vão ver aí sobre o galardão. 1 Coríntios 3, versículo 10 ao 16. Vamos só comentar um pouco sobre isso. A gente chegou no céu, de boa, tá todo mundo lá com o corpo lá, tipo assim, transformado, glorificado. Aleluia. Lá em 1 Coríntios 3, versículo 10 ao 16, Cleiton, pensei comigo assim, ó, Cleiton, você é um pregador, você assim viaja bastante, ganha as almas, então teu galardão lá vai ser top, vai ser mais do que os outros. Em 1 Coríntios, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo que as nossas obras lá vão passar pelo fogo. E o fogo é o olhar de Deus. Vai ter obra, meu irmão. Vai ter obra que aqui na terra foi coisa grande. Mas quando passa lá, vai ser como palha. Vai ser queimada. Como assim, Cleiton? Tipo assim, não assim, entendi. Pensa aí, bora que me usar aqui como exemplo. Pensa aí que eu assim ganhei um bocado de alma. Preguei e aí as almas vieram. Humanamente falando, eu fiz uma grande obra. Mas quando chegar lá, Deus vai dizer, você se promoveu em cima disso aí. Quando o olhar de Deus passar, Deus vai dizer, estava fazendo só pagar dinheiro, a lábia, para ter que se aparecer, então não vai receber nada. E o outro lá, era uma obra simples, mas fez com amor para mostrar para Deus e não para mostrar para os homens, e serão como ouro, como prata ou como bronze. Então, não tem como eu aqui na terra dizer que fulano fez muita coisa e ele vai ganhar mais, não tem como eu dizer isso. Por quê? Porque Deus sonda a intenção do coração. Okay? Então vamos lá. Cleiton, quando é que a gente vai usar esse? Quando é que a gente vai usar isso aí? Que tipo de galardão é esse? Vamos lá. Cleiton. Oi. Eu achei interessante. Observa bem a pergunta da irmã. Tá dentro do contexto aí. Quem só ora ganha? Sim, irmã. Olha, eu não sei se foi aí que eu assim preguei, não sei se foi aí, que o tema da festa era a coroa. E aí eu falei sobre as várias coroas. Nós temos a coroa da vida, a coroa incorruptível, a coroa de glória. Então são espécies de galardão. E tem um tipo de coroa, agora me foge a memória, você me perdoe, sou péssimo de decorar, eu sempre uso a cola, ó. Todas as minhas anotações, eu não sou bom de decorar nada. Tem um tipo de coroa que é para aquelas pessoas que intercedem e que têm misericórdia dos outros, que se colocam no lugar dos outros, sobre aquelas pessoas que sofrem as aflições nos pés de Cristo, buscando sempre a Deus. Então, quem ora, não é orar, irmã, digamos que, eu assim orei 5 horas, então eu já vou ter meu galardão. Não. A intercessão é muito mais do que o ato religioso de dobrar o joelho por 3 ou então 4 horas. Se Deus te incomoda para orar pelos pastores, missionários, vizinhos, e você ora, chora,
tá fechando a hora. Não tem nada não. Não voltar, não voltar. É de Deus. Viu, meus irmãos? Voltam todo mundo. Tem mais palavras de